quebra de objeções nas vendas de cosméticos. Esse é um assunto bem técnico que o Edgar Monteiro traz para a gente nesta tarde. Ele que tem experiência de mais de 25 anos com vendas, treinamentos e liderança e mais de 25 mil horas de acompanhamento em vendas e liderança. Ele é uma inspiração para líderes e consultores comerciais. Formado em coaching pela SB Coaching, membro da ICF, praticante de PNL, graduado em administração e técnico em contabilidade. O Edgar se destaca também através da disciplina e foco. Ele é faixa roxa no jiu-jitsu, esporte que pratica há 20 anos. E entre as empresas por onde o Edgar passou estão a Vela e a P&G. Muita experiência, de fato, para partilhar conosco. E agora o palco é todo dele. Recebam Edgar Monteiro. Sim, ouvindo? Tá ouvindo. Eu vou dar uma fugidinha no banheiro, gente. Prazer em conhecê-lo, viu? Você vai ficar mais Admiro um seu minutinho? pai. Quem não, né? Eu vou dar um Verdade. dia no banheiro. Com certeza. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, Gleice. Muito obrigado, tá? Paulo Persil, você vai ficar aqui com a gente? Um pouquinho. É bom. Um prazer falar com todos vocês. Todos aqui são distribuidores de cosméticos? Sim ou não? Mas conhecem sobre vendas, né? A Gleice me convidou para falar de dois temas que sou apaixonado, que é negociação e manejo de objeções. E acho que complementa o que o Fábio falou com vocês um pouco mais cedo, né? Acho que são temas que estão sempre circulando ao redor de grandes negociações. Mas antes de falar dos temas em específico, quem é o Edgar Monteiro, né? Além de um careca com barba, normalmente é referência, né? É aquele ponto de referência, o careca de barba, depois dele à direita, brincadeira. Vamos lá. O Edgar Monteiro, a Grace já adiantou um pouco, só no mercado de cosméticos já se vão mais de 22 anos de experiência, na qual eu trabalhei na Vela, na Procter & Gamble, na Coty. Eu tive a oportunidade nos últimos 5 anos de ser diretor da América Latina, e para a educação foi quando eu me encantei, me apaixonei pela área de beleza. E com isso eu acumulei alguns anos de experiência na área de vendas, então eu fui gestor de vendas e gerente de vendas nacional para todos os canais. Inclusive, há 10 anos atrás, quando Beleza na Web vendia produto escondido que poucas pessoas sabiam e boa parte dos profissionais do mercado criticavam a venda. Mas não sei se vocês sabem, a cada 10 clientes que entram num salão de beleza, apenas 2 são abordadas com soluções e recomendações para casa. O que significa? As outras 8 clientes interessadas em compra iam comprar em loja de cosméticos ou em qualquer outro lugar. Beleza na Web construiu um império, uma empresa que já fatura 1,2 bi, só pensando nessa oportunidade de vender para cliente que não foi abordada dentro do salão. Interessante. E tudo isso trouxe a minha experiência, a bagagem e a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre negociação, tá? Eu falo também, ressalto, que foram mais de 25 mil horas de acompanhamento em vendas. O que significa isso? Definitivamente, dentro da minha experiência, eu acompanhava o time de vendas diariamente, cliente a cliente, do salão menor de bairro ao grande salão e à grande rede. Vale lembrar, fui criado dentro do salão de beleza, minha mãe é cabeleireira, então não fale mal dos profissionais, por favor. Atualmente, já vai? Tá bom, prazer, viu, em revê-lo. Atualmente, em busca do sonho de empreender, e eu saí da Vela em março do ano passado, eu sou o CEO da Puri Shower. Puri Shower é uma empresa de 3 grandes verticais. A Puri Shower são as duchas, os chuveiros para os lavatórios. Nós temos a Puri Shower Pet, nós também temos a ducha para a área de pets, e a Puri Color, que são acessórios premium para salões de beleza. Agora vamos lá. Para a audiência que está aqui comigo hoje, eu criei um grupo no WhatsApp que eu vou compartilhar dicas, sugestões sobre gestão, liderança e vendas. Caso vocês se interessem, basta escanear esse QR Code e lá diariamente eu vou compartilhar com vocês e estará aberto a perguntas também.
E esse conteúdo que eu estou falando eu também vou compartilhar nesse grupo, caso vocês tenham interesse, tá? Qual é o intuito? É de juntos possamos construir cada vez mais a capacidade de gestão, liderança e vendas. E vou abordar nesse tema, gestão é diferente de liderança, né? A gestão cabe toda a parte do planejamento, é o antes de começar a liderar. A liderança está, sem dúvida, em conduzir uma equipe a um objetivo comum. Então, muitas pessoas falam gestão e liderança e parece que é uma coisa só e não é, tá? É separado. Gestão é tudo que acontece antes de você começar a liderar. Liderando tem que conduzir o time para vender, né? No final do dia, todo mundo vive de vendas, certo? E antes de falar da negociação, eu gostaria de separar aqui em 4 níveis que eu acho que simplifica o processo todo de negociação. Eu vou subir aqui. Muitas vezes se fala de vender, e vender não é tão simples quanto simplesmente ser simpático, agradável, ou entender o que o seu cliente deseja. Precisa de técnica de comunicação. É essencial. E o que eu entendo de maneira simples que é a telecomunicação? Ouve mais e fala menos, gente. Bem simples, não tem uma técnica melhor que essa. O que significa isso? Vendedor que fala demais, se você tem alguém isso na equipe, saiu de moda, tá? Já não funciona mais. Se torna intransigente. Se incomoda o seu cliente. Agora, o vendedor que faz perguntas adequadas, assertivas, já está comprovado. Neil Heikkman fez acompanhamento de 12 mil horas de negociações, escreveu o Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas, e ele diz, apenas 30% a 40% dos vendedores fazem perguntas de problema e de importância. O que significa isso? Boa parte das pessoas, não só vendedor, mas gestores também, estão pouco realmente preocupados em entender o que é importante para o cliente dele. Então, saiba fazer as perguntas. Próximo passo é vender. Então, primeiro eu me comuniquei, depois eu perguntei o que era valor, e só depois disso eu vendo. E um outro detalhe que eu gostaria de deixar claro aqui hoje. A negociação só acontece depois da venda. E eu precisava trazer esse contexto para começar a falar de negociação. O que eu quero dizer exatamente para vocês. Escaneie... está distorcido aqui, mas ok. Você pode só olhar para mim, por que não está... Não? Tudo bem, deixa. E o que é a negociação, então? Era um scanner para poder... Você escaneou? Isso. Coloque aí o significado para vocês do que é a negociação e depois eu vou ver o resultado e compartilho no grupo. O que vocês entenderam sobre negociação. Mas o que é legal? É um processo de comunicação entre duas pessoas onde eles tentam encontrar algo em comum, pontos em comum. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Negociar não tem ligação direta em continuar vendendo. É muito comum as pessoas continuam vendendo e chegou a hora de negociar. Ou o inverso. Já aconteceu de você ou qualquer uma das pessoas da sua equipe chegar a um cliente e o cliente dizer o produto é caro e o cara começa a dizer que vai dar bonificação? Já aconteceu isso? Começou a negociar antes de falar de venda. Isso é um grande erro comum. Não se negocia antes mesmo que você tenha claro o interesse de compra. Quem já se deparou com um atendimento, seja em qualquer que seja a situação, onde a pessoa que estava te vendendo algo disse assim, se eu fizer para você essa condição que vocês estão me pedindo, você fecha comigo hoje? Vocês já ouviram isso? Sabe por que ele fez isso? Para ter certeza que você realmente tem interesse de compra. Ele foi bem treinado. E ele faz essa pergunta para se certificar de que isso foi adequado. Se você ficar em dúvida, sabe o que ele faz? Não vai pedir o desconto adicional para o gerente dele. Porque ele está tendo claridade de que você ainda não está certo da sua aquisição. Então a mensagem desse slide é, tem que haver uma negociação para encontrar um ponto comum. E não se deve começar a negociar antes mesmo de estar claro que o interesse é de venda. E aqui eu digo, a negociação só começa quando o interesse da compra está claro. Por favor, pode tirar foto, é legal, viu? Brincadeiras à parte. Guarda isso, porque é super importante. Não se antecipe. E seja qual for a circunstância. Na venda de serviço, os profissionais de beleza fazem muito bem o momento de entender o que a cliente deseja, o que é importante para ela, como que é o dia a dia dela, como que ela lava o cabelo, qual é a profissão dela, qual é o trabalho dela. Tudo isso ajuda a entender como que ele vai realizar o trabalho. Normalmente, se falamos de produto, nem sempre, né?
quanto custa, quanto eu tenho que comprar, qual é o prazo, como é que eu pago. Mas não se esqueça de entender o que é valor para o cliente. Caso contrário, você não vai ter sucesso. Então aqui eu dou 3 passos bem simples, tá? Identifique qual é o interesse real, entenda quais são as possibilidades e depois entrega o que é valor. O que eu quero dizer que o que é valor? Gente, discutir preço é uma conversa às vezes infindável, né? Porque preço é relativo, depende do bolso, da proporção, da ação, de como que você vai fazer para vender isso. O que eu quero dizer com isso? Entenda o que é valor para o seu cliente. Pouquíssimas pessoas da área comercial, área de vendas ou grandes negociações, eu tive a oportunidade de participar de grandes negociações, de M&A e aquisição de empresas, e às vezes as pessoas não entendem o que é valor naquela conversa. E eu vou contar um exemplo muito rápido. Eu tive numa ocasião acompanhando um vendedor no Rio de Janeiro, era a abertura de um salão grande do Rio, sem citar nomes, Edgar, e aí na oportunidade o cliente disse que queria muito um equipamento da Vela, era um acelerador químico. E ele falou por umas 3 vezes. E como ele estava inaugurando, eu imaginei logo quanto ele poderia comprar. Voltei para a empresa e elaborei um pedido sensacional para ele, com várias bonificações e descontos. Voltei para apresentar 2 semanas depois com o vendedor. O cliente olhou e falou, olha, foi fantástica a sua proposta, mas eu disse para você que era importante para mim o acelerador químico. Você não trouxe. O que aconteceu? Eu não fechei o negócio. Eu não prestei atenção no que ele estava me dizendo que era importante para ele. Ele aumentou o número de coloristas dentro do salão, ele precisava reduzir o número de tempo da coloração, ele precisava do equipamento. A minha pressa na ocasião, isso faz muito tempo, tá, gente? Eu não faço mais isso, não. Alguns anos atrás, a minha pressa para vender, para realmente tirar o pedido, eu não prestei atenção no que era valor para esse cliente. Então entenda o que é valor e entregue para ele o que é valor. Dito isso, de uma forma simples, eu entendi, na verdade, o que é interesse dele, se ele quer preço, se ele quer educação, se ele quer entrega rápida. Falando em entrega rápida, não tem como não lembrar do Mercado Livre, né? Mercado Livre se tornou um marketplace de logística, é o que ele faz. E comprar no Mercado Livre para receber hoje, maravilhoso, gera até uma ansiedade. Ah, você está rindo, né? Depois eu quero falar com você, para saber por que você está rindo, né? Gera uma ansiedade, né? Uma ansiedade para receber no mesmo dia, né? Que coisa. Entendeu que não tem nada a ver com o marketplace? Na verdade, o Mercado Livre se tornou uma empresa de logística ágil, mas que para que isso acontecer, ele primeiro entrega uma estrutura de uma plataforma, ou ele entendeu que era valor para o cliente receber rápido. Olha que sacada! Ele entendeu e foi lá e entregou isso. Simples assim. Ele entendeu quais eram as possibilidades, ele entendeu que se ele tivesse que ele cuidar do produto, ele desenvolver produto, precificar, ele não ia fazer o que tinha que fazer. Ele falou, o que é valor para o cliente? Você receber rápido. Vou me concentrar nisso. E se tornou a empresa que é hoje. E entrega valor. Então negocie sempre o que é valor. E repito, só se negocia após estar claro o interesse da compra ou da venda. Caso contrário, não continue falando. Lembre-se, vendedor ou comercial que fala demais se torna inconveniente. O meu pai dizia, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo. E é verdade, você fica ali, cara, e as coisas não funcionam tão bem assim. Agora, anote que é bem simples. 5 regras para a arte de negociar. E isso aqui é simples, é público e notório, não é um segredo meu. Fiquem atentos a isso aqui, ó, competição. Saiba identificar quando diante de uma negociação, um quer ganhar do outro no argumento. Não perca seu tempo com isso, não vai sair negócio. Normalmente esse tipo de negociação é uma negociação pautada às vezes em ego e vaidade. Eu quero ter a razão, não, você não está me oferecendo a melhor condição. E isso faz com que você gaste muito tempo e energia. Ah, Edgar, bonitinho, se eu encontro com isso, com essa situação, o que eu devo fazer? Perguntas de informação, impacto e problema. Entendeu? Veja o que é valor para ele. Tenta tirar ele dessa condição de competição. Ouça mais. Preste mais atenção no que ele está te falando. E ao primeiro sinal claro de que você não vai conseguir avançar e que realmente se trata de uma competição, para de falar. Obrigado. Foi um prazer. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Não desgaste a relação. Porque esse tipo de situação, gente, é desgastante. Arranha a relação comercial. Eu tive a oportunidade de ser treinado na Procter & Gamble e lá tinha uma dinâmica que seria premiado o time comercial que conseguisse ficar mais tempo calado durante uma negociação.
Óbvio que eu ganhei algumas, fiquei quieto, caladinho. Mas sabe por que isso? Quando você se mantém em silêncio, você força o outro a falar. Se eu ficar quieto aqui, todo mundo vai ficar quieto me olhando. Numa negociação é a mesma coisa. Quando você vai negociar 20, 30 milhões de reais, a negociação é bem diferente. E não dá para falar demais. E normalmente quem fala primeiro está entregando uma joia para você. Você pega aquilo e você vai usar para negociar. Porque em grandes negociações do varejo, cada centavo vale uma fortuna. Porque você negocia 2, 3 carretas. Você negocia um navio, uma exportação, né, Bruno? E cada centavo, o Bruno cuida da exportação da Pure Shower. Um gênio. E isso faz com que você tenha que ter cuidado. E precise pensar exatamente o que é valor para o seu cliente e não entrar numa disputa de competição, tá bom? Seguindo aqui para vocês, evitação e evasão é muito comum as pessoas se esquivarem. Nitidamente, evitarem o contato. Já aconteceu de vocês buscarem um cliente e ele não te responde, não dá sinal de vida, não responde a mensagem, não responde o WhatsApp. Ele não quer falar com você de verdade. Ele realmente não quer. Na verdade, é importante você entender o porquê ele não quer falar com você. E sempre tem aquela desculpa, puxa vida, desculpe, eu estou numa correria tão grande, tem tantas coisas. Não, ela não queria falar com você, não duvide disso, por favor, gente. E aí, o que você tem que pensar? Tem que entender qual é o problema. O que está impedindo esse contato? Tem que colocar o elefante na mesa. O que eu quero dizer com isso? Tem que perguntar o que está acontecendo. Tem algo que está nos impedindo de conversar sobre esse ou aquele assunto? Seja claro o objetivo. Dessa forma, quem ler a sua mensagem ou ouvir o seu áudio vai falar, ele quer resolver. E boa fé vale para qualquer coisa, né? Canja de galinha, então não vai fazer mal para ninguém. Haja com boa fé no âmbito de uma negociação. Demonstre a sua intenção. Não é simplesmente o que você quer ou o que você tem para falar. Mas tem que estar claro a intenção, neste caso, de solução. Seguindo aqui, essa é a melhor parte, colaboração, onde ambos querem encontrar um meio termo. Saiba identificar onde a pessoa está buscando ali uma solução. Você fala, vai chegar daqui a uma semana. Ah, não, mas poxa, uma semana não seria um tempo ideal para mim. O que a gente consegue fazer para daqui a 5 dias? Consegue observar a diferença? Isso é uma negociação. E a pessoa está colaborativa. Saiba identificar quando você está diante de alguém que está colaborando com isso. E nesse momento, cuidado com os nãos. Não, mas 6 dias não dá, não tem como. Fecha a janela de comunicação. Porque o outro lado está colaborativo. Consegue entender? Se um lado está colaborativo e o outro é duro, é rígido na fala, o que vai acontecer? Você vai entrar na primeira fala lá, que nós falamos de uma possível competição. O que acontece? Ou então a evitação. Você foi duro, a pessoa vai se afastar. Então depois a gente fala, outro dia a gente conversa. Não é adequado. Mas identifique e seja... Eu botei uma foto aqui da balança para realmente buscar o equilíbrio, tá? Quando você se depara com alguém colaborativo, também não tente vender o mundo. Oriente a equipe de vocês a isso. Não tente ganhar essa oportunidade colaborativa de vender muito mais. Porque pode parecer oportunista. Consegue entender? E é um limiar assim, muito pequeno para a gente separar aonde é realmente uma oportunidade ou se é uma possibilidade de negócio. E a oportunidade pode ser de oportuno. E se isso ficar claro, pode ser que você esteja perdendo a sua negociação. Mas vamos deixar de ser chato. Realmente a minha apresentação está cortando aqui, mas tudo bem. Essa fotinho aí desse cachorrinho quer dizer que está numa situação cômoda, né? Está numa situação que muitas vezes as partes não querem resolver. Está numa situação que está bom do jeito que está. Também, diante de uma negociação, é um momento, eu diria que um tanto quanto arriscado, que você requer um pouco de atenção. Por quê? Se você não buscar entender o que é valor para o cliente, lembra no primeiro slide? O que é valor para esse cliente, o que ele realmente deseja, você provavelmente não vai avançar, tampouco vai tirar ele da onde ele está. E muitas vezes o cliente também não quer sair. E aí nós precisamos identificar isso. Dizem que o cliente sempre tem razão. Eu digo que nem sempre tem. Mas quando ele não tiver razão, eu dou razão para ele. Falo, não, você está certo. Eu vou fazer diferente agora. Isso leva o cliente, às vezes, numa situação
de acomodação. Mas saiba demitir um cliente se for necessário, por favor, né? Essa é a minha experiência, diz que saiba a hora de falar, olha, talvez não seja esse momento para nós seguirmos. Não seria essa a ocasião. Há poucos dias eu participei de uma reunião também de investimento e foi bem interessante que era uma reunião de investimento versus empreendimento e o investidor não queria ter nenhum risco durante a negociação. Eu falei, então eu creio que o senhor esteja no lugar errado. Talvez a poupança ou o CDB seria um lugar adequado para o senhor aplicar o seu dinheiro. Investir em empreendimento tem risco. Mas eu fui grosso? Não fui grosso. Eu estava tentando ajudar ele a entender. Lógico que não foi tão direto assim, tá, gente? Eu fui com um pouco mais de cuidado, né? Tentando entender que ele estava querendo investir o dinheiro dele num lugar que não estava adequado ao perfil dele. Uma pessoa que quer investir e não quer ter nenhum risco, ele não tem que investir em empreendimentos, em empresas, em startup, ele tem que investir numa geladeira, brincadeira. A geladeira vai durar 10 anos sem ter nenhum defeito, né? A partir do 11º ano começa a dar defeito. Então, idealmente, pense bem se a situação de negociação deve ser cômoda ou não. A conciliação é o meio termo. Isso aqui é maravilhoso. Onde as pessoas buscam realmente, de fato e verdade, encontrar um meio termo. A conciliação, eu diria que é a melhor fase da negociação. E se vocês souberem identificar isso, vocês vão saber a hora de avançar para a negociação. Contudo, vale ressaltar, don't overselling. A tradução seria não venda demais. Uma vez que o cliente concordou com a sua proposta, joinha. Se continuar falando, ele vai encontrar motivos para voltar atrás e talvez repensar em tudo que ele já fechou com você. Não sei se vocês já perceberam em loja de roupa, assim que você termina o pagamento, o vendedor fica na sua cola, pega a bolsinha, parece ser educado, mas tem uma técnica de vendas ali. É para te acompanhar e você ir embora logo. Vocês já perceberam num restaurante que você, após ser servido e você termina, o garçom começa a recolher tudo? Sabe por que ele faz isso? Ou você pede mais ou você vai embora. A mesa vazia vai fazer você continuar sentado, conversando, batendo papo. E ele precisa desocupar a mesa para outra pessoa sentar. São pequenas técnicas sutis que sem você perceber, eles tentam buscar o que é valor para ele e para vocês também. Tá? E seguindo aqui, vocês curtiram o tema até aqui, que eu vou mudar de tema agora. Falamos de negociação, vamos falar de manejo de objeções. Estou no tempo? Sim, né? Estou dentro do tempo, né, Gleice? As meninas... Bom, ok, vamos seguir aqui. Manejo de objeções. O que é uma objeção? Acho que essa é a primeira pergunta. Vamos começar no que é sempre, né? Termo ou argumento que depõe contra uma ideia ou uma proposta. É muito importante saber o que é uma objeção. E eu repito, uma objeção ela só acontece após a venda estar clara também. Se eu chego a um cliente, faço a proposta e ele logo diz que está caro, isso é uma objeção? Provavelmente não. Você precisa entender, está caro por quê? Não era o plano que você desejava? Será que eu não entendi bem qual era o produto que você precisava? O que eu quero dizer? Que você precisa entender um pouco mais. Consegue entender? Porque se ao primeiro contra que o cliente trouxer, seja o que for, você já tentar resolver, pode não ser verdadeiro. E eu vou 15 minutos, tá bom, obrigado. E o que isso significa? Que existe a objeção. Quer voltar lá? Espera aí, eu volto para você, meu amigo. Tira a foto aí. Por que não? Vocês ficaram até agora, Xan, tem que tirar tudo, foto. E por que eu estou dizendo isso? Existem a objeção verdadeira e a falsa. Você está dizendo que o cliente está mentindo? Não, não é isso. Estou dizendo que é possível que ele diga a você algo que não é verdadeiro. Lindo. Então como é que eu descubro, né? Qual é qual? A diferença vai estar aqui, ó, bem simples. A objeção falsa, ela desaparece durante a conversa. O que significa isso? Durante a negociação ou a venda, ele começa a dizer assim, o seu prazo é muito longo. Aí você fala, mas nós podemos rever o prazo. Tem mais alguma coisa? O meu estoque está alto. Você está vendo que ele começa a mudar? Mas é só o estoque? E se eu também trouxer alguma ação de sellout para você baixar o seu estoque?
Ah, gente, mas olha, eu acho que não vai liberar esse pedido. Você consegue entender que ele está dando a volta? Sabe o que significa isso? Ele está te enrolando. Mentira, não está enrolando. É que, na verdade, não é isso. Ele ainda não se sentiu confiante para te dizer o que realmente está impedindo ele de avançar na negociação. Não vai chamar o cliente de falso, por favor. Mas saiba observar de que o que ele está te dizendo não é verdadeiro. Por quê? Porque ela está desaparecendo. Cada vez que você tenta trazer uma solução, ele muda e te traz outra objeção. Contudo, fique atento na objeção verdadeira, tá? O que é a objeção verdadeira, gente? É aquele cliente que você fala assim, cara, vamos fechar esse negócio. Cara, o seu estoque está todo aqui, cara, eu já te falei. Aí você fala assim, ah, mas eu vou fazer uma ação de sellout. Cara, não adianta me dar ação. Não adianta me dar desconto. O estoque está aqui. Você está entendendo que o que está incomodando ele é o estoque? Você está percebendo que o cara fala uma vez, fala duas. No caso de um profissional de beleza, a cliente chega, mas essa mechinha está muito clara aqui na frente, eu não gostei. Aí você fala, ah, mas daqui a 3 dias você lava, ela vai melhorar. Fala, mas eu não estou gostando. Cara, resolve logo isso, né? Ela está falando 2, 3, 4. O que acontece? O que é verdadeiro vai persistir durante a conversa. E o que significa isso? Ao primeiro sinal de que ele está em desacordo com a sua proposta, não tente resolver. Tente entender um pouco mais. Faça perguntas de informação. E eu adoro fazer uma pergunta que funciona. Eu não entendi bem. Me fala um pouco mais sobre isso. O que está te impedindo da gente avançar? E deixa a pessoa falar. Mas não fica naquela ideia de que quando a pessoa vai falando, você vai pensando o que você vai responder. Que aí não resolve também, viu, gente? A gente quer ser mais rápido que o outro, né? Ele vai falar isso, eu vou falar aquilo. Não, isso não é manejo de objeção. Porque eu preciso entender o que é valor. Se eu ficar tentando responder tudo que ele coloca na mesa como objeção, eu não vou entender o que é valor. Eu tenho que tirar a parte que é a história que ele está me contando para ficar só realmente o que está impedindo a gente de avançar o negócio. Então a falsa desaparece, a verdadeira persiste. Contudo, tem 4 tipos, tem pelo menos uns 10 tipos de objeções, tá? Vocês podem dar Google, isso é simples, não é novo. Mas a minha experiência diz que essas são as 4 principais. É aquela, não estou com tempo, vamos marcar outro dia? Pode ser segunda-feira às 10? Ah, não sei, deixa eu ver. Tá vendo que ele não quer falar com você? Então tem que ter cuidado. A falta de tempo é sempre um motivo para dizer que eu não vou te encontrar. Racionalização. O que isso tem a ver com a negociação? Gente, está comprovado. A compra é uma decisão emocional que buscamos explicação racional para justificar a decisão. Está comprovado. Ninguém decide comprar nada porque pura e simplesmente foi uma decisão lógica. Tem um benefício real para isso e é sentimental. Contudo, quando o cara começa a racionalizar, ele está fechando a possibilidade de se emocionar com essa negociação. Consegue entender? Ele não vai se emocionar. Se ele racionalizou, é uma objeção real. E vai começar a ficar cada vez mais difícil. Tá bom? Terceirizar a decisão é muito comum, mas olha, quem vai aprovar isso não sou eu. E você sabe que ele tem influência. Mas ele delega e terceiriza a responsabilidade da decisão com outra pessoa. Isso é muito comum, fique atento. Eu costumo dizer sempre para mim e para as pessoas que estão trabalhando comigo, verifique se você está falando com a pessoa certa, de que quem realmente vai tomar a decisão sobre esse negócio. Era muito comum nas visitas em salões os vendedores chegarem e começarem a vender para recepcionista. E eu dava aquela cutucada assim e fala, ela não vai comprar. Não, mas ela vende. Agora não, você não falou com o comprador, você não falou com o cabeleireiro, você não falou com o dono do salão. Não vende para ela ainda, espera um pouquinho. Tá? Escolha a pessoa certa, com quem realmente decide, para que de fato e verdade você possa estar falando com quem decide. Caso contrário, você está gastando o seu tempo e de quem está te ouvindo. Dúvida do resultado e preço, muito comum, é real, é uma objeção que é comum, está caro, não sei se o seu produto vai me trazer os melhores resultados. Essa aqui, muito cuidado, porque o benefício real do seu produto, da sua venda ou do seu serviço não está claro. E se não está claro, ele vai provavelmente racionalizar e ele vai deixar de fechar negócio com você. Contudo, no nosso segmento de cosmética e beleza, as pessoas naturalmente têm uma tendência de ser muito educada, muito bem polidas para falar. Então, ela vai te abraçar, vai sorrir. Ah, uma próxima oportunidade, quem sabe. Mas olhe, o que isso significa? Você saiu de lá com um sorriso e sem um negócio. Então, fiquem atentos num balance.
Tem que ter sorriso, mas tem que ter negócio também. A família agradece, né? Como manejar uma objeção? Por favor, tomem nota que isso é simples e rápido. É bem simples e vocês não vão esquecer, tá? O primeiro passo é identifique qual é a objeção verdadeira. De maneira simples. Quantas vezes aquele tema surgiu? Ou seja, de quem está na sua frente reclamou da mesma coisa várias vezes. Se ele está reclamando da mesma coisa mais de uma vez, aquilo é verdadeiro. Então identifique, pum, é isso. O problema aqui é o prazo de entrega. Ah, ok. Depois de feito isso, entenda se o que você entendeu é de verdade, né? Porque também é muito comum você entender uma coisa e a outra. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então o prazo de 6 dias de entrega é suficiente para você? Se eu reduzo para 4, tá ok. Não, é isso, tá ok. Ah, perfeito. Então, encontramos a objeção e eu estou certo que eu entendi o que o cliente está me passando. Uma vez que eu entendi, eu preciso verificar novamente. Deixa eu voltar aqui se eu falei certo. Tá certo. Entendi se eu estou correto. E isso é o primeiro passo para manejar. E o próximo passo é, finalmente maneja, uma vez que você identificou a objeção real. Mas como que eu vou fazer isso, Edgar? De uma maneira bem simples. Objeção só pode ser manejada com benefício. Qualquer negociação que você faça, se o benefício não está claro, não tem negócio. Tá bom? Eu costumo dizer que por trás de cada proposta comercial ou de negócio tem uma pergunta que precisa ser respondida. O que é que eu ganho com isso? Se não estiver claro para o seu cliente ou para você, ou quem quer que seja, o que é que você ganha, você não vai fazer nenhum tipo de negócio. Eu agora estava conversando com um distribuidor nosso e eu perguntei para ele qual era a grande especialidade dele para o negócio dele dar certo. Ele fala que ele vende sonhos. Eu falei, me explica um pouco mais o que é vender sonhos. Ele falou, eu vendo móveis para salão. A pessoa que me procura, ela idealiza um salão na mente dela. Eu ajudo ela a construir isso. Olha que bonito, fiquei emocionado com ele. E é verdade. Ele faz a pessoa imaginar o salão pronto. E ele falou, eu não vendo móveis. Sabe o que é isso? O benefício real não era os móveis. Era idealizar este salão. Como ele vai ficar com essa cadeira, com esse lavatório, dessa forma. Eu falei, você leva catálogo, você leva algum tipo de item para ilustrar? Ele falou, nada. É eu e ela, olho no olho. Eu falei, caramba, ele merece me dar uma aula, né? Como é que ele vende sonho assim, cara? Sem nada na mão, né? Tipo, só aqui, ó. Ele falou, é só eu conduzir essa cliente para o sonho que ela deseja. Ela quer ter um salão. E eu vou conduzindo. Vou até o salão e falo, você imagina um lavatório aqui? E a bancada? Imagina aqui com a luz. Isso aqui, olha como é que vai ficar isso aqui. Aí vai levando a cliente. Ela fala, pode mandar. E é verdade, acontece. Como nós podemos vender solução de maneira mais tangível, né? O que nós vendemos, que tipo de solução que isso entrega para o seu cliente, para o mercado, como quer que seja. O que é que o seu produto ou serviço soluciona no mercado. E precisamos identificar isso e essa resposta tem que estar clara para nós. O que eu estou entregando de conteúdo para vocês, eu espero poder, 1% só, de gerar uma reflexão sobre como vocês e o time de vocês estão falando das suas marcas, produtos e serviços. Então, isso é o que eu espero de gerar valor, o que eu espero de gerar de benefício para vocês. Reforço, sem benefícios claros, não há negociação. E não confundam. Uhul, eu posso fazer isso também? Posso. Uhul. Não confundam características com benefícios, tá, gente? Muito cuidado com isso. O que é característica e o que é benefício? Elas se confundem, mas tem que tomar muito cuidado. Quando você fala de característica de um produto, você fala da embalagem, da quantidade, do peso. O preço se confunde entre característica e um benefício. Depende, é relativo, tem que tomar cuidado. A tecnologia do produto são características. Mas o benefício real é o que ele gera de valor para esse negócio. O que é que ele vai gerar de solução. Então não é quanto vai custar. Para quem gosta de carro, o que é ter uma Ferrari? Na verdade é o sonho de acelerar ela num domingo de manhã, onde quer que eu possa ir. Já vou terminar, obrigado. E isso significa o quê? Um sonho, não é o carro, é o que ela proporciona.
E é importante a gente pensar o que é que eu entrego de solução e que isso gera valor e benefício. Foca nisso, porque se você focar nas características do seu serviço ou produto, você estará fadado a receber 1 milhão de questionamentos. Se você começar a explicar tecnicamente o que o seu produto faz, não que não seja importante, você está fadado ao cliente entender tudo tecnicamente, mas não entender qual o real benefício que ele tem ao adquirir o seu produto ou serviço. Nossa, falei demais. Reforce sempre os benefícios chaves. De tudo que você trouxer de benefício para a conversa, existe um ou dois que são chaves, que são importantes. Se é a solução que você entrega, se é a melhor forma dele entregar o serviço dele, se é a melhor forma dele vender, seja o que for, identifique o que é chave e entregue esse valor para ele. E isso vai fazer diferença no negócio dele e no seu. Seja assertivo. Assertividade tem inúmeros significados, depende de qual consulta que você fará. Para mim é falar o que eu penso de maneira clara ao ponto de não te ofender, mas entender que eu entendi o que você precisa e estou te entregando o melhor que posso. Foi difícil entender? Não, né? Mas é ser assertivo, sabe? Não prometa mais do que você pode, tá? Porque isso vai comprometer credibilidade. E para mim credibilidade é diferente de confiança, né? Se você usa todo o seu cheque especial no banco e não paga, ele não te dá mais crédito. Mas quem sabe um dia ele confia em você. Ele ainda confia em você, mas só não te dá crédito. O cliente tira o seu crédito, o seu limite especial, uma vez que a gente começa a não honrar aquilo que a gente está buscando. E não honrar não tem problema. Tem problema não avisar que não vai honrar, né? Não tem problema. Você vai dizer, olha, eu não posso te entregar isso. Não tem problema dizer para o cliente. Tem problema falar, peraí que eu vou dar um jeito. E nunca mais voltar. Curtiram? Quem não teve oportunidade de entrar no grupo de gestão, liderança e vendas, aqui seja a última oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Acho que eu terminei no tempo. Obrigado, gente. Me ouvem? Agora sim, não vou falar bobagem. Edgar, meu querido, muito obrigada. Sempre uma honra ter sua presença e partilhando esses conhecimentos conosco. Muito obrigada. Agora, chegando na reta final do nosso encontro, eu vou fechar, né, esse dia com vocês, o simpósio de vendas para distribuidores de cosméticos, falando sobre o método distribuidores de elite e, rapidamente, alguns pontos fundamentais que é necessário trabalhar para poder ter resultados nesse mercado de cosméticos. Primeiro, não sendo só uma distribuidora refém de marcas, das marcas que distribui. Né, dependente do marketing dessas marcas, dependente da ação comercial dessas marcas. Vejam, mesmo em Ribeirão Preto, que é um sistema de franquias, e nós temos padrão nacional a seguir, eu consegui, com essa estratégia, essa inovação, criar algumas atividades exclusivas daquela franquia. Então, mesmo uma franquia consegue ter o seu DNA. Por que não uma distribuidora de cosméticos dentro desse nosso mercado? Mas gerar valor para essa marca, e aqui a gente está falando de alguns passos nessa construção, é gerar valor, de fato, começando, e eu não vou falar, não vou dar ênfase só a isso, mas começando com branding, marketing. E sim, isso faz parte do meu método. Quando eu falo, distribuidor, seja protagonista. Até para sair dessa zona de reclamação de a indústria não faz por mim, a marca não faz por mim, a marca não me faz uma campanha, a marca não me manda uma arte para postar, a marca não faz um evento na minha região. Marca de distribuidora. Marketing é o posicionamento da sua marca nesse mercado-alvo. Agora, eu preciso, a partir dessa divulgação, dessa exposição,
e que, de novo, não é só sobre postar. Então, aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, o networking nesse mercado, o calendário promocional, as datas comemorativas para o marketing com clientes e para o marketing interno da distribuidora, como no exemplo que a Érica deu, que já estava preparando os presentes de Páscoa para os colaboradores da empresa, mas olhar para esse calendário e não só o óbvio, porque se a gente pensar rápido, a gente lembra de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. E o dia, por exemplo, do empreendedorismo feminino, tendo você tantas cabeleireiras como clientes, um movimento em torno disso, um evento, uma live, uma semana de postagens especiais, um presente, um cartão junto com a entrega. Lá na franquia Neto Ribeirão, a gente trabalha até esse material impresso, não é online só, o offline é muito forte. Quando, por exemplo, junto com a entrega, a caixa, que normalmente é algo da logística, é algo que a gente meio que deixa para lá, eu cuido dessa estética. Se a sua caixa for bonita, se a embalagem desses produtos chamar a atenção, e junto com isso, por exemplo, uma estratégia que você coloca um cartão, uma cartinha impresso ou escrito à mão, dependendo do porte do seu negócio, vai virar até stories na página da rede social do cabeleireiro, porque estimula mostrar para outras pessoas, olha que bonito que foi feito por mim. Outras marcas não fazem isso. Como as distribuidoras estão se posicionando? Não é fazendo tudo isso que vocês ouviram aqui hoje. Concordam comigo? Não é. Vocês saem daqui com uma bagagem e não adianta conhecimento se não colocar em prática. Conhecimento conduz, mas é essa prática, a ação que transforma. Mas saem com uma bagagem que esse mercado não está preparado. Agora, feito isso, eu preciso ir para essa gestão, que não é uma gestão só administrativa. Isso é importante também, mas é uma gestão estratégica. E a gestão estratégica hoje, ela é baseada em dados. Dados são poderosíssimos. Só que como vou trabalhar esses dados se eu não tenho sequer, por exemplo, um cadastro adequado de cada cliente? E não é o cadastro necessário para a emissão de uma nota fiscal para resolver o meu problema de entrega, de logística, burocrático. Eu preciso saber onde essa pessoa mora, ou, claro, onde é o local dessa empresa. Eu preciso saber se é um salão de beleza, qual mês ou data é o aniversário desse salão. É muito comum nas distribuidoras vocês se depararem com surpresas no dia a dia do tipo: ô distribuidor, ei meu vendedor, é aniversário do meu salão, o que você pode fazer por mim? Me manda uns brindes, me manda umas amostras grátis, me dá um brinde para eu sortear numa live. Aqui eu proponho um movimento contrário. Aqui nós trabalhamos dados com tanta eficácia que no aniversário desses clientes relevantes, do salão desses clientes relevantes, você já está preparada, já está preparado com a campanha, o plano promocional, o mimo que vai dar para esse cliente e surpreende. Você sugere. Lá na Anetum, por exemplo, nós fazíamos balões personalizados com brindes dentro desses balões e enviávamos 3 desses brindes de presente, do tipo escova, necessaire, brindes para aquele salão de beleza fazer a dinâmica com os balões comemorativos que clientes furam, cai ali o papelzinho e ou é uma mensagem motivacional, e isso já é uma graça por si só, ou era um brinde. Só que só faz isso quem gerencia dados.
Claro que, além desse cadastro, você tem todos os seus lançamentos, todo esse histórico e uma gestão estratégica. Lembra que eu falei o público como centro da operação? Não é mais você que diz o que eu tenho que consumir. Sou eu que digo o que você tem que fabricar para mim. E se é o público como centro da operação, eu preciso levar em consideração esse histórico para conversar assertivamente. Só que se eu não levo isso em consideração, eu chego na próxima visita querendo vender uma campanha. A gente conversou em uns 2 encontros anteriores sobre eu fazer alguma ação especial e eu esqueci, deixei para lá, empurrei com a barriga, porque aqui não cabe. Então, não tem um sistema aprimorado para fazer isso, leva minimamente para uma planilha. Faz isso de forma organizada, follow-up, acompanhamento. Que data comprou, que comportamento tem, quais são as preferências desse público, para que você fale a língua de cada pessoa. É claro que na abertura de mercado a gente trabalha isso com muita maestria, porque quando eu vou selecionar, quando eu vou dentro de clientes, prospectando, e selecionar o discurso que vou fazer, se eu tenho 55 produtos, 8 linhas na minha marca, eu não posso abrir um salão de beleza mostrando essa gama de produtos. E muitas vezes os vendedores, os distribuidores se colocam nessa posição de passar catálogo. Nem sempre a malinha tem que ir na primeira visita. Aqui a gente tem uma das estratégias para essa abertura de salão, que é o chegar para se apresentar. Depois a gente chega com a mala técnica. Ela pode estar, inclusive, no porta-malas do carro. E se fizer sentido, eu vou lá buscar. Mas eu não demonstro de cara para você que eu estou aqui para te vender. Porque a gente adora comprar, mas detesta vendedor. Você passa lá na loja de calçado, já está no piloto automático, né? Não, só estou dando uma olhadinha. E você vai comprar, você quer comprar, você gosta de comprar, mas não quer que alguém com um discurso óbvio, que você conhece, que vai tentar te influenciar, venha encher o teu saco, fazer você perder o teu tempo. Então, a objeção já está na ponta da língua, já é no piloto automático. Lembra, 95% do que a gente faz é inconsciente. Então, só estou dando uma olhadinha, é inconsciente também. Então, eu preciso colocar intenção na entrada desses produtos no mercado e analisar o histórico também desse salão de beleza antes mesmo de ser o meu cliente. Quais marcas ele vende e usa nos serviços? Quais serviços são carro-chefe nesse salão? Quais preços médios são praticados nesses serviços? Tem alguma decepção desse salão com fornecedores de cosméticos? Então, nessa entrevista, nessa consultoria, que lá no que eu trouxe para vocês mais cedo, é o processo SPIN, em que eu entendo essa situação através de perguntas, eu compreendo de fato que cliente é esse. E se eu entendo que o carro-chefe é mechas, eu pego os meus 54 produtos, minhas 8 linhas, e defino dentro dessa gama quais serão a porta de entrada. E a porta de entrada não é aquele que eu vendo mais, como a gente falou sobre isso aqui, porque é mais fácil, o povo já conhece. Não, é aquele que aquele cliente precisa. Então, eu só consigo ter assertividade se eu fizer uma boa gestão de clientes. A gente está falando de uma gestão estratégica, de uma gestão com foco no público-alvo, de uma gestão de clientes, porque se virou cliente da marca, agora começa um relacionamento de longo prazo e muitos de vocês nesse mercado desperdiçam clientes. É uma busca insana pelo novo, vamos abrir salões, novos clientes. E como estão administrando os dados
o histórico de cada cliente que você já tem há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos nesse mercado. Porque são esses os seus melhores compradores. Já te conhecem. Lembram que eu falei? Em determinadas situações, utilize uma comunicação direta, mas em outras, uma comunicação indireta. Com o meu cliente, a comunicação é direta. Chegou um lançamento na marca, Gleice, novidade especial para você, lançamento, shampoo, máscara, apenas X reais, tal condição, promoção de lançamento, porque eu já estou na tua. Eu já entendo o teu propósito, missão, visão. Quando a gente fala dessa gestão aqui, a gente trabalha tudo isso. A gente está falando também de uma nova cultura organizacional nesse mercado de distribuição, em que não é mais pastinha embaixo do braço, batendo de porta em porta, forçando ser atendido para conseguir bater as suas metas de vendas. É sobre relacionamento. E eu só me relaciono, negocio, influencio com pessoas que gostam de mim. As que me conhecem já gostam mais. Já é meio caminho andado. Só que a gente vai deixando para lá. O cliente não faz pedido e eu fico esperando que ele se manifeste. Ah, mas eu estimulo, Gleice. Como? Mandando uma mensagem no Zap e acabou? Morreu? Aí o cliente passou 30 dias sem falar com você de novo. E, ai, meu Deus, fulano não está comprando. Então, uma boa gestão de dados, e isso não é complexo. Eu não vou levar vocês a investirem em tecnologia fora do comum. Uma boa gestão de dados pode ser até no papel de pão, no caderninho. Mas uma boa gestão de dados faz com que vocês tenham repertório para trabalhar nesse mercado. Só vende quem se comunica melhor. Falei de escuta atenta, fazer perguntas, ouvir muito bem, mas saber se comunicar é fundamental. E essa comunicação vem através do conhecimento. Conhecimento sobre dores e desejos desse público. Conhecimento sobre o perfil de cada salão. Se eu falei para vocês que mesmo a marca C, classe C, vai entrar no salão A, ou essa marca classe A vai entrar no salão classe C, quais argumentos você tem hoje para essa influência? Na verdade, o que acontece é o vendedor passar lá de carro em frente ao salão, que acha que não tem potencial para ser cliente, e passar direto. Hoje estava conversando mais cedo com o Fábio sobre isso. Muitas vezes vai no salão da frente, porque esse aqui é potencial para a minha marca. Vai em um salão. Não vai no salão da frente, porque tem medo. Porque já tem um não na própria cabeça, nessa crença limitante de que a minha marca não é para esse salão. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é mais extraordinária ainda nesse método. Que é, de fato, dentro dessa comunicação, eu nem vou riscar muito não, que eu tenho pouco tempo e quero focar para conseguir falar isso para vocês. Nessa comunicação, ampliar os canais. Porque nesse tradicional mercado de distribuição, ensinaram para vocês que a visita presencial é o modelo de vendas e a contratação de vendedores externos, ou se colocar como esse consultor comercial que vai de salão em salão, é o modelo principal. Nós temos ferramentas como o telefone, como o WhatsApp, que são pouquíssimo exploradas. E eu sei o quanto o presencial faz sentido. Afinal, nós estamos falando dos 3 modelos de comunicação. A comunicação verbal, as palavras que são emitidas, ponto. A comunicação vocal, que é a maneira que elas são emitidas, o tom, velocidade. E a comunicação não verbal. E no termômetro de influência, usar esses 3 modelos de comunicação influencia muito mais do que só a mensagem no Zap, que é uma comunicação verbal. Do que só o áudio no Zap, que, aliás, a gente tem até boas práticas, regras de etiqueta para o uso do WhatsApp no método Distribuidores de Elite também. Mas se eu mando um áudio no WhatsApp ou uso o telefone, eu estou utilizando a comunicação
verbal e a comunicação vocal, certo? Ok, menos influência que o presencial. Só que olha o que esse modelo antigo faz com vocês. Se eu tenho que trabalhar presencial, fazendo visitas, e eu visito 5 clientes por dia, 5 dias por semana, 25 clientes por semana, 100 clientes por mês. Se forem visitas consultivas, demoradas e etc. Se eu fizer isso rápido, se eu passar de salão em salão para tirar pedido, eu faço 10 no dia. Uma boa logística, eu faço 10 no dia. 200 salões por mês. Só que na sua cidade, na sua região, nas cidades circunvizinhas, tem 15 mil salões, tem 30 mil salões, 50 mil. Tem 300 salões e você está entrando em 100? Porque só trabalha presencial. Então, a proposta aqui, por isso eu falo de vendas 4.0, e quando a gente fala do 4.0, é também de trazer a tecnologia como aliada desse sistema de vendas de vocês, para reunir todos esses recursos. E eu passar a atender 600 clientes com uma única operação e não 200 clientes. Agora, claro que tem cliente que merece visita mensal, tem cliente que merece visita bimestral, tem cliente que merece visita trimestral, tem cliente que nem visita merece, ou não precisa. É uma relação que no digital a gente consegue resolver. Por isso, a implementação de um sistema interno, o vendedor interno, faz parte do método Distribuidores de Elite. Lá na Anetum Ribeirão Preto, nós estamos com um time interno de vendas sendo desenvolvido para esse resultado. Imagina uma extensão de cerca de 100 cidades ao redor de Ribeirão Preto. Normalmente, 12 a 14 consultores comerciais no atendimento externo, contratados, CLT. E mesmo assim, 1, 2 e eu vislumbro 6 vendedores internos, para que a gente consiga aliar todos esses canais e potencializar os resultados. E acredite, tem cliente que vai pedir para resolver dessa forma. Resolve comigo pelo WhatsApp. Isso já acontece, mas o que eu quero dizer é, com uma complexidade maior de negociação, com a venda melhor, não só de tirar pedido, resolver com eficácia através desses canais de comunicação. Só que para tudo isso requer, de fato, essa organização, todas as estratégias sendo aplicadas. Não menos importante, pensar em cultura organizacional, porque para ter um vendedor interno ou um vendedor externo, para implementar um sistema comercial, um modelo comercial como esse que a gente vem provocando, é preciso, de fato, ter muita clareza sobre qual sua missão, qual sua visão. Missão é o teu propósito, de fato, é essa causa maior pela qual ter essa empresa ou essa carreira no mercado de cosméticos. Visão é o seu olhar de longo prazo. Onde eu vou chegar com isso? Então, eu vislumbro ser referência na minha região com a venda de cosméticos profissionais exclusivos para salões de beleza. Então, é uma visão. Ou vislumbro ter uma rede de negócios, vislumbro faturar X milhões por ano. É uma visão desse futuro. Agora, valores são o que norteiam essa distribuidora. Quais são os seus não negociáveis, o código de ética? Quando você fala de honestidade, quando você fala de amor, de trabalho em equipe, de presença nos treinamentos. Eu tenho clientes que no manual de conduta, eu coloco presença nos treinamentos como um valor inegociável, a educação como um valor inegociável dentro desse modelo. Então, nós precisamos, de fato, ter um olhar mais amplo sobre esse mercado de distribuição de cosméticos para uma atualização para esse novo modelo. A gente está falando do posicionamento da marca de vocês, dessa gestão estratégica do negócio. Estratégia
é você ter uma percepção sobre os riscos, sobre o mercado, sobre as ameaças desse mercado e se antecipar a isso. Ser estratégico é vir antes da crise. Ser estratégico é prever com base em conhecimento e se diferenciar dessa concorrência. Aliás, diferenciação é o que garante aquele topo da pirâmide que eu trouxe para vocês mais cedo. Na base da pirâmide, pessoas consumindo por necessidade. No meio, valor. No topo, experiência. E lá a concorrência é menor, porque pouquíssimas distribuidoras estão se posicionando assim. Quando eu falo, embale o seu produto melhor, de repente um papel de seda dentro da sua caixa, compondo esses produtos, vai custar centavos se comprado em volume e vai causar um melhor impacto quando recebido. Nós estamos falando dessa geração de valor para que vocês, de fato, se posicionem, se diferenciem nesse mercado. E diferenciação é onde a concorrência não está. A concorrência não está com capacidade de liderar bem. A rotatividade no setor é altíssima, de fato. Mesmo em quem faz tudo certinho, porque, como no case que nós trouxemos da Aneton Ribeirão Preto, há rotatividade de profissionais, sim. Principalmente, olha que interessante, quando ela falou, eu não sei se todo mundo entendeu muito bem quando ela falou assim, porque aí nós viramos a faculdade desse mercado, né? Porque as pessoas entram lá, treinam, mas treinam muito. São treinamentos todas segundas-feiras, são treinamentos online da franqueadora, são treinamentos externos. Eu passei 2 anos fazendo treinamentos e mentorias individuais com cada um desses 14 consultores comerciais para que eles tivessem alta performance. Metade dos que eu treinei já foram para o mercado. Foram treinados por mim, foram treinados por outros educadores que passaram por lá e já foram trabalhar para o mercado. Agora, eu não vou treinar, eu não vou capacitar, porque isso pode acontecer, e vou permitir que essa pessoa ou esse time incompetente trabalhe para mim? Não! Eu vou assumir esse risco e, inclusive, como aconteceu com a Érica, me tornar reconhecido, reconhecida como alguém que forma, que capacita consultores comerciais para esse mercado e que se destaca nas vendas. Porque se alguém quer o seu consultor comercial, não é só porque ele foi bem treinado na sua distribuidora, não. É porque ele prova, ele tem resultados. O resultado desse treinamento. Então, é sim um tema complexo. Eu vou pedir para a minha técnica já colocar a minha última página aqui, que o tema é sim complexo, e eu quero deixar um presente para vocês, para a gente continuar falando sobre isso. Uma aula online, não tem data definida. Vou pegar esse grupo que resistiu, que ficou comigo aqui até o final. Guerreiros! Guerreiros, salva de palmas para vocês agora. E preparar a data, né, definir com vocês a data para essa aula online exclusiva. Está aqui na tela o meu WhatsApp, manda hoje, eu quero, para mim, para que eu consiga falar com vocês. Vai ser nos próximos dias já, tá? Quero só alinhar essa melhor data e horário para que a gente possa fazer isso e seguir falando sobre o método distribuidores de elite. Porque se fizer sentido lá na frente, depois, ser mentora de vocês, ter os meus parceiros, como é o caso do Fábio, da Érica, mentorando vocês, aí a gente vai chegar em outros campos. Mas primeiro passo que eu quero é ter mais tempo, porque nesse palco a gente não tem. Eu sei o quanto vocês já estão cansados a essa altura do evento, mas eu tenho realmente muito conteúdo de valor para partilhar com vocês e vai ser um prazer essa entrega, tá? Por hoje, por tudo que vivenciamos aqui, muito obrigada, né? Obrigada aos meus palestrantes, aos que ainda estão aqui comigo, muito honrada por isso, e a vocês que participaram e fizeram desse simpósio possível. O meu agradecimento também em nome da REA Brasil. Obrigada.